Olá pessoal, estamos iniciando aqui o curso de gestão de portfólio com Python. Tá? O objetivo desse curso é aumentar a noção sobre ferramentas de gestão de risco e também sobre otimização de portfólio, né? Otimização de carteira, tudo isso em linguagem Python. Tá? Nessa primeira parte do treinamento, nós vamos ver algumas técnicas que analisam o risco sobre diferentes óticas. Ok? Eu sou Arthur Rufino de Camargo, sou consultor em Business Intelligence, tenho a minha própria consultoria, Laplace Consulting. Tenho MBA em Finanças pela UFSCar, também sou formado em Administração pela UFSCar, tenho experiência em mais de 10 anos em tesouraria e Revenue Management, trabalho bastante com Data Analysis e também sou investidor no mercado de bolsa de valores, né? Mais específico em ações também há 10 anos. Utilizo bastante as ferramentas de gestão de risco que nós vamos ver aqui nessa primeira parte. E de uns 2 anos para cá comecei a utilizar também a otimização de portfólio para melhorar os resultados aí da minha carteira. Okay? Iremos ver hoje, primeiro uma breve noção do que é risco, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre retornos e desvio padrão, isso já dentro da linguagem Python. Vamos falar um pouquinho sobre downside risk ou a semivariância, né? Vamos falar de betas e por último falar sobre value at risk, o VAR, né? Bom, e o que é risco? Né? Já faz um tempo que o homem se preocupa com o que vai acontecer no futuro. Né? Na Grécia Antiga, nós tínhamos o oráculo de Delfos, onde os poderosos da época buscavam saber sobre o que ia acontecer lá na frente para tentar se proteger agora, num ambiente todo místico, assim. Então, com o avanço da matemática, da estatística e principalmente do cálculo probabilístico, o homem conseguiu quantificar o que a gente chama de risco hoje, né? Colocar uma régua nisso de uma maneira que fosse mais tangível, né? E depois disso desenvolveu-se inclusive produtos, né? Em cima desses cálculos, como é o seguro que a gente tem hoje. Dentro do mercado financeiro, né, o risco ele é medido pela volatilidade dos retornos, ou seja, é aplicada uma medida de dispersão, que é o desvio padrão, sobre o retorno daquele ativo, para a gente ver quão longe, né, os retornos estão ali da média. No nosso case de hoje, nós vamos avaliar a holding do Itaú, ITSA4, ok? E sem mais delongas, vamos colocar a mão na massa. Bom, pessoal, tá aqui o código. Primeiramente, nós vamos importar as bibliotecas que vamos usar aqui nessa primeira parte, ok? Primeiro, nós vamos importar a biblioteca Pandas para manipular os dados, NumPy para fazer os cálculos, Pandas Data Reader, que vai trazer os dados do Yahoo Finance para nós, as cotações que a gente precisa, e o Matplotlib para nós conseguirmos visualizar tudo isso daí. Ok? Importamos aqui as bibliotecas. Aí nessa primeira parte vamos criar um data frame chamado Itaú, tá? Então vamos lá, Itaú igual wb.datareader, trazendo aqui da biblioteca DataReader. Vamos colocar o ticker da ação, tá? Ele tem que ficar entre aspas simples. Ele tem que estar igualzinho, tá, no site do Yahoo Finance. Data Source é o próprio Yahoo, ok? E vamos começar analisando do dia 1º de janeiro de 2019. Importados, vamos usar o método head aqui para ver como que está a cara desse data frame. Muito bem. Então nós temos aqui uma coluna de data, na realidade o index aqui, né? Da data formato ano, mês, dia, coluna high, que é o ponto máximo do preço naquele dia, low, por contrário, é o ponto mínimo, preço de abertura no open, close, preço de fechamento, volume negociado e o adjusted close, que é a coluna aqui que nos interessa, que esse fechamento ajustado ele contempla, como por exemplo, quando é divulgado os dividendos da empresa, né, que a ação fica ex-dividendos, então já é o preço ajustado. Esse preço que nós vamos analisar aqui. Para facilitar um pouquinho, vamos renomear a coluna Adjusted Close aqui para Itaú, tá? Então Itaú.rename, referenciando aqui columns, a coluna Adjusted Close sempre em aspas duplas, transformando para Itaú em place true. Vocês podem ver aqui
que já mudou o nome aqui para Itaú, tá? Agora, como só a coluna Adjusted Close, que agora chama Itaú, nos interessa, nós vamos remover então as colunas que não interessam. Então o data frame Itaú vai ficar igual Itaú no método drop, aqui referenciando as colunas Itaú.columns 0, 1, 2, 3 e 4. Ok? O Python começa indexando por 0, então a primeira coluna tem que ser referenciada como 0. Vamos lá. Muito bem. Vamos ver como é que ficou. Agora só temos o index, que é a data, e a coluna Itaú. Perfeito? Vamos plotar esses preços para ver como que está a situação da holding do Itaú aí. Muito bem. Quem comprou o ativo aí no dia 1º de janeiro de 2019, por volta de 11h40 ali, 11h38, tá tomando uma leve piaba aqui agora, né, que hoje, dia 19, ele tá por volta de 9h30, 9h40 por aqui, né? Tá tendo uma leve queda aqui, dá pra ver a semana do Corona Week, né? O pessoal fala Corona Day, mas Corona Week deu trabalho aí para os investidores, desvalorizando bastante os papéis aí. Bom, agora que nós já temos os preços mapeados, vamos calcular os retornos, ok? Eu vou utilizar aqui os retornos logarítmicos, ok? Nada impede vocês de fazer a variação percentual também, simples. Em termos práticos, é muito parecido o resultado, tá? Não tem muita diferença. Tanto faz, utilizar retorno logaritmo, retorno percentual, não tem muita diferença, ok? Então vamos lá, a gente vai criar o data frame Itaú retornos, então vamos chamar aqui np.log Itaú dividido por Itaú de trás. A gente está deslocando aqui o numerador, tá? Para trás para fazer a variação. Tudo bem? Vamos ver como é que ficou. Tá aí. Itaú, agora o primeiro item do data frame não tem, né? Porque não tem nenhum atrás dele. Então ele acaba dando um missing data aqui. E os demais retornos pequenininhos, nós estamos falando de retornos diários, ok? Então vamos plotar os retornos e ver como é que fica. Olha só, ele já é um gráfico um pouco diferente, né, da questão dos preços aqui. Quando a gente está falando dos retornos, olha, a gente pode ver que eles variam em torno de uma banda, né? Então aqui já dá para a gente tirar algumas interpretações desse gráfico, né? A primeira é que aqui um pouco para trás de março, né, os retornos eles variavam um pouco, tá vendo? Porque eles estão dentro de uma banda aqui menor do que essa que foi assumida agora. Isso daqui, gente, a gente já começa a perceber a questão da volatilidade, tá? Houve um aumento de volatilidade depois de março, depois do coronavírus, que, né, ele teve um pico, né, mas perdurou. Tá vendo que os espaços aqui em azul são maiores do que esses espaços aqui pré-março, né? Então, o desvio padrão ele vai nos trazer uma grandeza para avaliar isso daqui. Ele vai nos dar uma quantidade. Então, para isso, nós vamos calcular aqui a volatilidade. Vamos chamar essa informação, essa variável de vol underline Itaú, tá? Então, np.std. Dentro do NumPy a gente tem o Standard Deviation que calcula para nós o desvio padrão. A gente vai chamar aqui dentro da função std o Itaú retornos. Muito bem. Vamos printar essa volatilidade aqui. 0.022. A volatilidade ela é baixa, né? Porque estamos falando da volatilidade diária. Na prática, para que serve isso? Você comparar com outros ativos, tá? Então você tem dentro, se você for pegar, por exemplo, para comparar com outro banco, né, ou com uma outra empresa, saber qual ativo que é mais arriscado que o outro em termos de volatilidade, em termos da variação, né, dos retornos. Então, ele serve primeiro para termo de comparação e depois para alimentar alguns outros índices que nós vamos
vendo um pouco mais para frente, como o índice de Sharpe também, que tem como premissa a questão do risco e retorno.